Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai ser um pouquinho diferente, porque essa semana o mundo do True Crime ficou bem movimentado aí com várias atualizações de casos famosos. Então hoje eu vou trazer para vocês atualizações de 3 casos. Então a gente vai ter atualizações do caso dos irmãos Menendez. Tem um vídeo completinho falando um pouco sobre esse caso, eu vou deixar ele linkado aqui em algum card para vocês atualizarem, tiveram uma nova audiência, enfim, eu vou falar sobre isso agora. O segundo é o caso da Madeleine McCann. Eu ainda não fiz um vídeo só focado nisso, porque é um caso que ele tá muito confuso, ele é muito confuso. Eu preciso sentar e pegar tudo com calma, ler e trazer aqui pra vocês certinho. E o terceiro caso é o caso aí do P. Diddy, que começou então as audiências de julgamento, né? E a gente já tem aí um burburinho de algumas coisas que vieram acontecendo desde o dia 12, hoje é dia 16 que eu tô gravando esse vídeo. Então do dia 12 até o dia 16 aí a gente já teve alguma atualização sobre esse caso. Eu também não fiz um vídeo focado sobre ele, porque além de ser um caso perturbador, é muito recente, tá sendo julgamento agora, então eu quero esperar certinho pra poder trazer aqui pra vocês. Já quero pedir de antemão que, se vocês ouvirem algum barulho de criança, grito, qualquer coisa, eu tô gravando à noite, numa sexta-feira, então as crianças já estão brincando lá fora, lá na área de lazer do prédio, e querendo não dá pra ouvir aqui de cima, não me pergunte como, mas enfim. A iluminação, se não tiver muito boa, me perdoa, mas é porque eu estou gravando à noite. E é isso. Antes de eu começar então a dar as atualizações aqui pra vocês, eu já quero pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. A gente tem vídeo todos os dias, que são na terça, na quinta e no domingo. E também temos vídeo curto todos os dias lá no TikTok. Quero pedir também o seu like, que seu like me ajuda bastante. Mesmo que você não goste do vídeo, deixa o like só pra me ajudar. E, gente, muito obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo e chegando aqui no canal. Muito obrigada mesmo. E compartilha com outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que quer saber um pouquinho mais sobre as atualizações. Mas eu não vou entrar a fundo dos casos, eu só vou dar as atualizações que a gente tem até o momento. E depois eu faço um vídeo focadíssimo em cada caso. Esse vídeo não era pra sair hoje, mas hoje, no caso, no domingo, né? Porque eu tinha um outro vídeo pra sair, já tava todo pronto, roteiro pronto. Mas como teve aí essa movimentação de várias atualizações, eu resolvi então colocar esse nessa semana. Então vamos lá, que senão o vídeo vai ficar enorme e aí vocês acabam se perdendo no meio do caminho. Então vamos falar um pouco aí do caso dos irmãos Menendez. Esse caso ele ficou muito famoso na época que aconteceu. E aí ele voltou à tona depois da série da Netflix, que, pasme, eu ainda não assisti. E, gente, no primeiro momento, o que acontece? Por que eles foram condenados? Se você não sabe desse caso, esse crime aconteceu por volta de 1989, se eu não estou enganada. Mas, como eu falei, tem um vídeo focado nisso aqui no canal. E esses irmãos, eles tiraram a vida dos pais. E depois que eles tiraram a vida dos pais, eles fingiram que era um assalto, um roubo, alguma coisa assim. E acabaram então indo curtir a liberdade deles e começaram a gastar doidado. O que chamou um pouco de atenção ali das autoridades para aquele comportamento atípico. Bom, investigações foram feitas e eles chegaram então na conclusão, né, que os irmãos haviam tirado a vida dos pais e eles foram condenados à prisão. Eles foram condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de uma condicional, né? De uma liberdade condicional. E aí, depois do crime, né? Depois da série, no caso, aumentou ali um burburinho. Muita gente ficou ao lado ali dos irmãos Menendez. Por quê? Porque eles achavam, na primeira instância, que eles haviam tirado a vida dos pais para ficar com a herança. Só que durante os depoimentos que foram feitos no julgamento deles, eles alegaram que eles fizeram isso porque o pai abusava deles desde criança e a mãe deles era conivente. Ela sabia e não fazia nada. Bom, nesse primeiro momento, aí o depoimento então ficou metade a favor,
achando que realmente aquilo aconteceu, e metade dizendo que era mentira, que eles só estavam usando de desculpa mesmo para ter tirado a vida dos pais. Bom, gente, muita gente aí, então, depois da série e depois de mais ou menos 35 anos de pena cumprida, ficaram, então, meio que pedindo que eles tivessem uma nova audiência. Eles, inclusive, entraram para pedir essa nova audiência para que eles tenham a possibilidade de uma liberdade condicional. Então, agora vamos chegar aos dias atuais. Bom, nesse meio tempo, eles conseguiram uma nova audiência. Essa audiência aconteceu agora no dia 13 de maio. E o juiz decretou que eles estavam elegíveis para uma liberdade condicional e também com uma pena mínima de 50 anos. Antes disso, eles têm que passar por uma audiência com o Conselho de Liberdade Condicional para eles verificarem se eles realmente podem receber essa liberdade. Essa audiência, se eu não me engano, já está marcada agora para o mês de junho. Então, aconteceu essa nova audiência agora em maio. Mês que vem, então, já está marcada essa nova audiência aí para elegibilidade deles à liberdade condicional. Nessa audiência que aconteceu agora em maio, eles se desculparam pelo ato que eles tiveram, pelo que eles fizeram com os pais, tá? Eles têm planos futuros, sim, para trabalhar com crianças e pessoas que passaram por abuso igual eles e também para uma vida melhor ali para os encarcerados. Nessa audiência também foi ouvido familiares, tá? Que depuseram a favor dele. Então, gente, lá no vídeo que eu falo, que eu conto sobre a questão do abuso, tudo tava crendo ali que realmente aconteceu isso, inclusive a família sabia, tá? E aí eles depuseram dessa vez e realmente foram a favor dos irmãos e falaram que eles não são um perigo para a sociedade. Além disso, também foi discutido o que eles fizeram nesses anos enquanto eles estavam presos, né? Os dois terminaram uma faculdade, os dois são formados e eles também trabalharam aí em coisas para melhorar a vida dos detentos, né? Eles foram responsáveis por implementar algumas coisas ali enquanto eles estão presos, né? Enquanto eles passaram esses anos aí presos. E isso contou pontos a favor deles, sabe? Bom, os irmãos fizeram um pedido de clemência ao governador da Califórnia. E o governador da Califórnia já entrou em contato com o Conselho de Liberdade Condicional, pedindo para eles verificarem a situação dos irmãos e verem se eles realmente são um perigo ou não para essa sociedade, enquanto ele próprio está avaliando esse pedido de clemência. Se esse pedido de clemência deles for aprovado, eles são soltos na hora, tá? Ou pode ser que eles também venham a ter uma pena reduzida. Não se sabe. Então, temos que esperar. Está tudo aí. Eles estão verificando toda essa parte mais delicada, que eu entendo, querendo ou não, a gente não pode dizer que eles não são culpados. Eles cometeram um crime, sim. Porém, pelo tempo e pelo motivo do crime, acredita-se que eles podem sim voltar para a sociedade e ter uma vida agora livre, né? Uma liberdade condicional. Além disso, o governador também pediu para o comitê verificar, né? Como eu falei para vocês, se eles são realmente um risco para a sociedade. Então, no caso dos irmãos Menendez, é essa atualização que a gente tem. Vamos esperar agora para o próximo mês. Vamos então para a nossa segunda atualização, o caso da Madeleine McCann. Então, vamos relembrar, né? O caso aconteceu em Portugal no ano de 2007, quando a garotinha Madeleine McCann, de 3 anos, ela sumiu do resort onde os pais dela estavam hospedados de férias. Bom, os pais eles estavam no restaurante jantando e deixaram os 3 filhos no quarto do hotel dormindo. E quando eles foram lá, eles tinham um horário, eles marcavam um horário que cada um ia ver como é que estavam os filhos. E quando chegou a vez de um deles chegar lá para verificar, eles perceberam que a menina tinha desaparecido. Bom, o caso aí causou comoção, porque é um caso que ninguém nunca achou a menina, muito menos o corpinho. Os pais eles chegaram a ser acusados um tempo, mas depois foi retirada essa acusação deles. E então seguimos aí
Temos, inclusive, um suspeito que ele, inclusive, se encontra preso hoje na Alemanha por conta de um crime que ele fez, né? Ele abusou de uma idosa de 70 e poucos anos e ele foi preso, tá? Então, até o momento é isso que a gente tem. Vamos para as atualizações dessa semana. O cara se chama Christian Bruckner, ele está preso desde 2019. Ele pegou uma pena de 7 anos, então ele está para sair agora em setembro deste ano. E ele se tornou suspeito do caso em 2020 por conta do seu histórico de pedó, vocês já sabem, desde 1983. Então, muita coisa aí por conta desse histórico colocou ele como um principal suspeito. Porém, ele nega envolvimento sempre. E também não tem nada que ligue ele ao crime. Bom, além do seu histórico, né, de pedó, também surgiu aí um companheiro de cela dele, um ex-companheiro de cela dele, que disse que ele havia confessado que ele havia raptado uma garotinha do seu quarto de hotel de férias que ela estava em Portugal, na região do Algarve, nessa época aí. Mas também não tem como comprovar nem indícios e nem nada, porque, como falei, ele continua negando. E aí entramos com atualizações recentes. O jornal britânico The Sun, ele veio aí então mostrando que encontrou evidências dentro de uma fábrica desativada que era pertencente ao Christian e que ele comprou um ano após a menininha sumir lá na Alemanha. Bom, essa fábrica, muita coisa estranha veio aí então à tona. O New York Post, ele mostrou, né, veio aí com evidências de que havia sido achado um HD com várias conversas do Christian com outros pedos, falando sobre a vontade que ele tinha de raptar uma garotinha e de usar ela o dia inteiro. Além de outras barbaridades que eu não vou falar aqui para não pesar muito o vídeo. Além disso, gente, foi encontrado também máscara, luva, produto químico, substâncias para fazer as pessoas perderem a consciência, muitas roupinhas de banho infantil, principalmente maiô, brinquedos, bicicleta, enfim, um monte de coisa foi encontrado dentro dessa indústria e dessa fábrica desativada, o que leva a crer que aquele local era um local onde eles faziam o sequestro dessas crianças, que ele, no caso, né, fazia o sequestro dessas crianças. Em 2016, houve uma outra revista numa outra propriedade dele, onde foi encontrado mais de 8.000 arquivos de pedo e também foram encontrados dispositivos enterrados. Inclusive um GPS que comprovou a movimentação dele naquela região onde a Madeleine estava, um tempo depois dela ter desaparecido. Além de uma foto dele sem roupa em uma barragem que ficava um pouco mais de 50 quilômetros do local de onde Madeleine sumiu. Nesse local também foi encontrado umas outras coisas, né? Foi encontrado uma cova, tipo uma cova rasa. Além disso, foi encontrado um esconderijo, onde tinha alguns móveis, como sofá, mesa, cama, enfim. Como se estivesse ali para se esconder mesmo, sabe? Em 2008, foi confirmado que ele estava em uma festa na Espanha. E aí surgiu uma testemunha dessa festa, que teria conversado com ele. Como tinha ali um ano que havia acontecido a situação, estava muito recente. Então, parece que essa testemunha falou com ele em questão do desaparecimento da menininha. E pelo que ele conta, a testemunha, ele, não sei quem é, conta, ele havia dito que ela nem chorou. Que ela não havia feito nenhum barulho, que ela não tinha nem chorado. Isso daí alertou, né, na hora, mas aí ele simplesmente saiu de lá, sumiu e desapareceu depois dessa informação. Meio que como se ele tivesse confessado o que ele tinha feito. Bom, tem muitas brechas aí que ligam ele ao caso, porém, não tem nada que comprove que realmente foi ele, entendeu? Só coisa de terceiros falando que ele falou, mas nada que comprove o envolvimento dele. E a última informação que a gente tem é que a polícia britânica é quem tá cuidando disso, tá? E os investigadores alemães já estão ali fazendo com que eles corram, porque ele tá previsto para sair agora em setembro, o que eu acho ridículo.
uma pena muito pequena pelo que ele fez e depois pela comprovação de vários outros abusos que ele fez, porque ele foi pego aí com outras coisas. Mas depois eu faço um vídeo só pra isso, pra vocês entenderem. E não tem nada que ligue ele ao caso. Simplesmente não tem nada. Só algumas pequenas brechas que coloca ele como suspeito, mas nada que comprove que ele fez ou que ele deixou de fazer. Bom, então vamos para a nossa terceira atualização, que é o caso do P. Diddy. O caso do P. Diddy é um caso que eu não fui atrás. Eu tô esperando ainda, eu só sei por cima, então eu vou falar por cima o que se trata. Bom, o julgamento dele começou agora dia 12 de maio e ele tá respondendo acusações aí de nível federal, né? Então ele tá sendo acusado aí por tráfico de pessoas, coação, distribuição de drogas e distribuição e uso de arma de fogo. Bom, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem evidências de que o Diddy, ele era responsável por comandar uma quadrilha ali, vamos botar assim, de exploração sexual por 2 décadas. Então, o negócio pro lado dele tá fedendo e tá fedendo muito. Bom, então as vítimas dele, como era o modus operandi dele, né? Então ele tinha uma tal de festas. Gente, eu moro no 14º andar. Não me pergunta como esse barulho tá chegando aqui, mas tudo bem. Vamos continuar que vai dar certo. Bom, ele era conhecido, então, ali o modus operandi dele de fazer festas. E essas festas eram chamadas de freak-offs. E essas festas, o que acontecia? Era meio que um surubão. Ele, então, trazia as pessoas traficadas para fazer essas coisas aí. E ele gravava e depois ele... ele pegava, quando a pessoa não queria fazer o que ele mandava, ele ameaçava com aqueles vídeos, e eram vídeos comprometedores de muitas pessoas famosas. Então, a acusação trouxe à tona, então, a situação da ex-namorada dele, a Cassie Ventura, que ela teria sido vítima de exploração sexual e depois ela teria sido ameaçada com esses vídeos dessas tais de freak-offs, que ele basicamente obrigava ela a participar disso daí. E também veio à tona o vídeo que saiu dele agredindo fisicamente ela em um hotel. E aí, então, temos o lado dele, que é o lado da defesa, que ele está sendo defendido por uma mulher. Então, eu já vou dar aqui uma opinião minha que eu não sou muito de dar, tá? Mas calma aí que eu vou dar. Bom, vamos então aqui a minha humilde opinião, não pedida, porém eu irei dar. Que é, primeiro, se eu fosse advogada, com certeza eu não iria estar a favor dele, eu não iria me vender pra estar ao lado do bandido. Porque por mais que ele não seja, vamos botar assim, por mais que ele não seja o cara que é o chefão, ele tá envolvido. Segundo, é uma mulher, ela devia ter vergonha na cara dela de defender um abusador e um monte de outras coisas que ele é e não deixa de ser. Tô mentindo? Não tô mentindo. Não gostou? Também tô nem aí, é minha opinião. Bom, ok, vamos voltar aqui pro caso. E aí, a bonita tá defendendo ele e está dizendo que tudo que era feito nessas festas eram consentidos. Todos eles estavam a favor e consentiam isso daí. Só que de testemunhas, vem outras coisas aí, depoimentos da ex-namorada, enfim, dizendo que não, que ele obrigava por conta das ameaças. Então, a defesa dele tá focada em provar de que essas festas, quem participava estava sim a favor e estava aceitando os termos e tudo que acontecia ali. Vamos abrir um parêntese aqui que pode até ser, mas essas pessoas todas estavam sob influência de substâncias ilícitas. Então, ok, vamos lá. Outra coisa que esta mulher, que eu tô com ranço dela, é que a bonita disse que não era para trazer à tona a agressão doméstica, que aquilo que ele fez foi uma agressão doméstica e ele não está sendo acusado por isso. E eu acho que
a outra parte, a parte da acusação, deveria acusar ele também de violência doméstica, porque eu tô achando pouco. Enfim, até o momento é isso que a gente tem de atualizações. Como eu falei, o mundinho do True Crime foi aí balançado com várias atualizações. E aí eu pergunto de vocês o que vocês acham de todas essas atualizações. Vocês, são a favor dos irmãos Menendez eles terem sim a liberdade condicional ou não? A Madeleine McCann, você acha que realmente esse cara ele tá envolvido ou não? Porque assim, é um crime totalmente quase perfeito, porque nunca foi pego, nunca foi achado, algo de errado aí tem. Terceiro, vocês estão achando aí que essa defesa do Diddy, ela vai cair por terra ou eles vão continuar batendo nesse martelo aí de que as coisas eram consentidas para pelo menos tentar diminuir a pena dele? Ou vocês acham que eles também deveriam ser acusados de agressão doméstica? Comenta aqui pra mim e espero vocês nos próximos vídeos. Até!